boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos, uma alegria muito grande contar com vocês. Estamos aqui dando início e vamos mandar uns aviõezinhos. Clara, boa noite, Adriana, Luciana, Morgana, sejam todas bem-vindas. Adriana, como é que está o nosso amigo Samuel? Bárbara, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui para mais uma noite de reflexão do livro Flores do Coração, de Jerônimo Mendonça. Nós estamos na live de número 77 e esse projeto deste livro vai até a live de número 100. Então nós temos mais algumas lives desse livro. Depois nós vamos iniciar um outro livro, tá? Também de Jerônimo Mendonça. O projeto, na verdade, é darmos sequência. O projeto chama-se Momentos com Jerônimo Mendonça. Enquanto nós tivermos material do Jerônimo, e tem bastante material, nós vamos dar sequência, né? Deixa eu ver quem chegou. A Ana, boa noite, Ana. Flavinha, Mari, um beijo para o Everton, um beijo para Cláudia. Alessandra, seja bem-vinda também. Então, deixa eu fixar o comentário aqui. Deixa eu fixar aqui o comentário. Comentário fixado. Hoje deu certo. Não tivemos problema de conexão de áudio. Natália, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Carlos. Não sei quem que está pelo Somos Espírita, mas sejam bem-vindos os dois. Os dois conjuntamente juntos, coesos e unidos. Carol, boa noite, seja bem-vinda, Carol. Liz, pelo Espiritismo Ismael. Tudo tranquilo com vocês. Vamos perguntar para a Adriana, então, falar como é que está o Samuel, para dar notícias para nós, né? E vocês estão me ouvindo bem? Hoje estou com fone de ouvido aqui. Ontem o problema foi encaixar o fone, o cabinho do... é o Carlos. Boa noite, Carlos. Sou eu. Tá bom. Tá certo, Carlos. E, então não foi o problema, eu não encaixei completamente o cabinho, então comecei a falar sem som ontem. Babi, boa noite, seja bem-vinda, querida. Cláudia, pontos sem ateliê, acho que é alguma coisa assim. Então, hoje nós vamos falar de palavras. Palavras são palavras, né? Palavras jogadas ao vento. Ari, boa noite, seja bem-vindo, Ari. Então, eu estava falando para vocês Olha, a Nice chegou, a nossa querida Nice. Aldenice, que a gente descobriu que o apelido dela é Nice. Do Nemildes, boa noite, seja bem-vinda. Estava dizendo para vocês, né, que as últimas mensagens desse livro, né, que a gente já fez o estudo, a Luciana se desdobrou. Gabriela, boa noite, seja bem-vinda. A Ágata, seja bem-vinda, Ágata. Demora um pouquinho para gravar os nomes, viu? Silene, boa noite. Palavras jogadas ao vento, Flavinha? Sintonia é a mesma, né? Estamos todos sintonizados. Eu falo assim para vocês, olha que interessante, na sequência que veio, né? Coragem, depois vigilância, ouvidos, olhos e palavras. Ontem a gente falou dos olhos, hoje vamos falar das palavras. Palavras jogadas ao vento, nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, que depois de proferidas, né, se der algum problema de som, vocês me avisam, tá? Porque às vezes eu tenho receio de às vezes, encaixar o fone de ouvido aqui e acabar desligando o áudio, então vocês me avisam se tiver com algum problema. Ontem, como deu esse problema de conexão do cabo, falei que vamos pelo sem fio mesmo hoje, vamos lá. Então as palavras, elas trazem uma reflexão muito oportuna para nós, né? Enquanto está no nosso pensamento... Luciana assistiu, valeu, Luciana. Enquanto as palavras estão no nosso pensamento, nós somos donos. Depois que a gente fala, depois que a gente proferiu as palavras, praticamente a gente perde o domínio. É como uma flecha, né? A flecha,
Enquanto você está com a flecha e o arco na mão, você é dono do arco e da flecha. Depois que você lança a flecha, você não tem mais controle. Aí você, né, fica por conta, né? Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu dar um recado, o nosso querido João Carlos pediu desculpas, que provavelmente ele não ia comparecer à live de hoje, porque está sem energia no bairro dele. Então, não vão ficar preocupados com o João Carlos, se o João Carlos não estiver, mas desejou uma boa live para nós todos aqui. Então está aí o recado do João Carlos. Palavra proferida não volta. Depois que você falou, né, Flavinha? Depois que a gente fala, não foi bem isso que eu quis dizer. Aí fica tão difícil, né? Então fica umas coisas meio estranhas, né? O João está em vibrações para nós aqui, viu, Flavinha? Mas ele está sem energia. Falei que a gente ia mandar boas energias para ele, para que volte logo a energia, né? A Luciana dizendo, o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai é verdade, né? Jesus falou isso para nós lá no Evangelho, quando os fariseus vieram, né, fazer as pegadinhas com Jesus. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. E quanto tempo, né, quanto a gente podia dizer que o Jesus era colocado à prova várias situações, né? Nessa as mãos não lavadas, a Flavinha está dizendo, ficar dando voltas para se explicar e realmente é difícil, né? Bem difícil. Então eu falo assim, Jesus era colocado à prova várias vezes, na questão das mãos não lavadas, na questão também de se é lícito pagar tributo a César ou não. Olha o Ari falando, a pasta de dente também, que o Ari foi bem feliz nessa observação, quando eu disse, né, que são 3 coisas que a gente não volta, né? A gente colocou a oportunidade perdida, a palavra pronunciada e a flecha lançada. E o Ari falou da pasta de dente também. Lourenço, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. Gratidão por estar conosco aí com todos vocês. Então, é importante nós lembrarmos, né? Jesus era colocado à prova todo o tempo, né? Da questão da mulher adúltera, se era lícito pagar tributo a César, e ele, em situações, eles queriam tentar Jesus, né? A passagem do bom samaritano, e o tempo todo, né? Os fariseus eram doidos para colocar ele à prova, e Jesus, muito sabiamente, não caía em armadilhas, né? Então é importante que a gente também faça, muitas vezes, coloque as lições de Jesus, não ficar entrando em discussão que não leva a nada, né? Às vezes as pessoas ficam discutindo coisas que não têm importância e a gente se degladia por questões de pouca importância. Então vamos dar importância àquilo que realmente é essencial e vamos deixar o supérfluo de lado, né? Vamos deixar o supérfluo de lado. E vamos ver o que o Jerônimo fala para nós a respeito de palavras, tá? E ele diz assim: antes de proferir qualquer sentença verbal, examine dentro do laboratório da consciência o teor da mesma, para que ela não chegue à estação dos lábios com energia destruidora da paz e da felicidade dos outros. Então, eu lembrei dessa frase aqui, que tinha um amigo meu que fazia um trocadilho parecido com isso daqui. Ele falava assim, né, bem poeticamente: antes de proferir qualquer palavra, mesmo que seja insistentemente rogado, pense se o que você vai dizer não é melhor que o silêncio. E eu lembrei exatamente porque ele começa exatamente dessa forma: antes de proferir qualquer sentença verbal, examine dentro do laboratório da consciência o teor da mesma, para que ela não chegue à estação dos lábios com a energia destruidora da paz e da felicidade dos outros. Quantas vezes uma palavra mal proferida por nossa parte, a gente pode destruir uma pessoa, pode levar a pessoa, de repente, a jogar a autoestima dela lá no buraco. A Luciana está dizendo aqui, as palavras podem abençoar como amaldiçoar. Devemos tomar cuidado, o silêncio é uma prece. Exatamente. E hoje eu fiz uma postagem, né, de uma questão bem própria, para a gente sermos incentivadores, né? E tem o mundo já tem críticos demais. Então, nós não precisamos mais de críticos.
Nós precisamos de pessoas que incentivem e vejam o lado bom das criaturas, porque todo mundo tem o seu lado bom. Não dá para você falar que aquela pessoa é 100% ruim. Não, ela tem um lado bom dentro dela. Então vamos tentar enxergar com outros olhos, né? E se você não puder elevar aquela pessoa, não puder trazer alguma situação de ânimo, de conforto, de consolo para ela, fique quieto, né? Muitas vezes o silêncio é uma prece, como a Luciana colocou, mas o silêncio às vezes é a melhor resposta. Um olhar, um abraço, um aperto de mão diz mais que muitas palavras. Então, cuidado com a entonação, sobretudo, das nossas palavras. Porque você pode trazer a paz, às vezes você proferindo uma palavra de uma forma que seja firme naquilo que você está dizendo, mas suave na forma de falar. De repente, se você vai falar de uma forma tranquila, mas com a entonação forte, a pessoa pode ficar até ofendida com o que está dizendo, né? Contando com o pessoal de casa também, o que é mais difícil, é verdade, né? Sempre, Flavinha, sempre as nossas desavenças, né, reencarnatórias estão no nosso lar e no nosso ambiente profissional, né? Ela está dizendo, uma palavra tanto eleva quanto destrói com a mesma intensidade. E a Luciana está falando, passar pelas 3 peneiras, é exatamente a grande lição de Sócrates. É verdade, é útil, é bom e é útil, né? Antes da gente passar. E a gente também tem que tomar muito cuidado, não só com a palavra falada, sobretudo com a palavra escrita. Se quando você está falando com uma pessoa, já, né, frente a frente, às vezes já cria um mal entendido, não foi bem isso que eu quis dizer, a pessoa, não, foi isso sim que você quis dizer, e às vezes você não estava querendo falar daquela forma. E quando você escreve, precisa tomar muito cuidado é redobrado, porque de repente você está pensando numa forma, numa situação, e a pessoa já está imaginando outra coisa. Então vejam quanto cuidado que nós temos que ter em relação às nossas palavras. Se o que pretende dizer não tiver nada de substancial, alguma coisa que se pode aproveitar, é infinitivamente preferível que você permaneça mudo. Exatamente a lição das peneiras, olha só. Trocando em miúdos é exatamente isso, né? E o Lourenço dizendo, tudo e a maneira que se fala pode ajudar ou atrapalhar. Ou pior, você não entendeu o que eu quis dizer, né? É treta na certa. É melhor você dizer assim, olha, me desculpe, mas eu não me fiz compreender. Você coloca para você que você não foi feliz na forma que você quis dizer, né? Marquinho, não tinha visto, você chegou, Marquinho. Boa noite. Cuidar dos pensamentos para se poder dizer alguma coisa. E cuidado, né, para a gente não falar naquele momento de irritação. E aí nós entramos com a água da paciência. Com a água da paciência. A água benta da paciência. Abençoada aquela água da paciência. Só que a gente não consegue, né? Às vezes já quer soltar na hora, porque a gente, né, o sangue sobe a cabeça e você quer soltar para fora aquilo lá. Não vou levar desaforo para casa? O que é isso? Você não leva desaforo para casa? Você tem certeza que não? Porque aquilo que você falou, de repente, né? A Marta diz, entendi, mas não compreendi, evita bastante. Ou então, né? Se a situação está muito complexa, se tiver que emitir uma opinião, use a minha frase pontual, né? Interessante. Consegue nada, né? Quando vemos já foi. É verdade, Flavinha. Verdade. A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente em casa, né? Lourenço dizendo, eu tenho aprendido a silenciar para não errar tanto. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Então, olha, cuidado, né? Se você não tem nada de bom, de útil, fica de boca fechada. Regina, boa noite, seja bem-vinda, querida. Então, é aquilo que eu falei no começo, que meu amigo, né, falava com uma forma tão contundente, né, como se fosse um discurso. Que ele falava assim, antes de proferir qualquer palavra, mesmo que seja insistentemente rogado, pense se o que vai dizer não é melhor que o silêncio.
Ó, esse interessante, viu, Mari? Tem um problema. Quando no nosso grupo eu começo a falar alguma coisa interessante, principalmente o João Carlos pergunta: Luiz, esse interessante seu é interessante mesmo ou aquele interessante para você não emitir opinião? Então é essas coisas, né? A gente tem que ter cuidado realmente com a nossa palavra. E como a Martielli chegou agora, lembrando do pensamento espírita, e a Martielli sempre coloca isso para nós, que é lá no pensamento que se originam todas as nossas, né, as nossas falas e as nossas ações. Então, a trava, primeira trava que a gente tem que colocar, primeiro freio de mão é no pensamento, depois na emoção. A emoção, eu não lembrava dessa questão da emoção. É o pensamento gera emoção, gera fala e gera ação. Eu trabalhava só com pensamento, fala e ação. Então, vamos colocar o nosso freio no nosso pensamento. Deixa eu ver onde... Espiritismo em Kardec, boa noite, seja bem-vindo. Continua dizendo o Jerônimo aqui. O problema fundamental é o de falar com proveito, evitando tudo que possa fomentar a treva em torno de nós. Ignorante calado é um sábio meditando. Boa, Ari, boa. Ari sempre trazendo... O Ari hoje assumiu a vez do João Carlos, que o João Carlos não pôde estar presente hoje, viu, Martielli? Que está sem energia na casa dele. Cristiane, boa noite, seja bem-vinda. Mas a sua fala é muito oportuna, viu? A Ana dizendo: o silêncio e a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Estou em aprendizado. Tá vendo como as coisas vão fluindo e a gente vai se interagindo, né? Então, olha só. Falar com proveito, evitando tudo que possa fomentar a treva em torno de nós, né? Então, nada que vá... O João Carlos está sem energia elétrica física na casa dele, né? Eu falei para ele que a gente não ia falar mal dele, né? Ele não está aqui, a gente respeita a ausência do João Carlos, mas a gente fala dele porque ele é um querido do nosso coração, né? Então a gente está aqui, ó. Está faltando energia física, né? Energia elétrica na casa do João Carlos, mas nós estamos mandando boas energias para ele. Então olha só, que não possa fomentar treva em torno de nós. Nós estamos, de repente, às vezes, pela nossa fala, que não seja uma fala uma fala que possa desagregar. Então, cuidado, né? Para a gente estar sempre antenados. Ele vai continuar dizendo, ó, a espiritualidade superior não supervisiona apenas a correção gramatical, a forma pela qual você veste as palavras. Então, vejam, a espiritualidade superior não fica supervisionando apenas a correção gramatical, mas a forma pela qual nós vestimos as palavras. Eu posso usar uma palavra, talvez quantas pessoas não têm o conhecimento, né? Não têm a instrução, porque cultura todo mundo tem. A pessoa mais simples, a pessoa mais humilde, que não teve oportunidade de frequentar uma escola, ela tem cultura. Ela pode não ter a instrução. Então, às vezes a palavra dela, uma oração que ela vai fazer, ela vai falar errado, mas a sinceridade na sua fala é muito mais, atinge muito mais que a gente fosse falar uma oração rebuscada, cheio de segunda pessoa do plural, vós sois, né, com toda aquela pompa e circunstância. E até falo para vocês uma questão muito particular, que às vezes a gente não entende muito, porque o Evangelho tem tudo, tem muitas preces que são colocadas, vós sois, é colocado na segunda pessoa do plural. É que como as obras básicas vieram traduzidas do francês, o francês tem essa forma mais erudita de dizer, né? Então ele não vai chegar uma pessoa que você nunca conheceu, que você não conhece, ele não vai tratar de você, ele vai falar de vós, por exemplo, nesse sentido, né? Então, tem toda uma razão. Então, aquela pessoa simples, ela vai usar a palavra sem uma vestimenta com erudição, mas vai ter vai chegar realmente a sua prece com sinceridade e vai atingir as esferas luminosas. E ele vai continuar dizendo, ó, o que Jesus espera de nós é a maneira profundamente caridosa com que articulamos a palavra. Então vejam,
Não vamos ver se a gente fala nós vai, nós foi, nós fumo, tá? E se eu estou usando de erudição nas minhas palavras, né? Estou colocando uma roupa bonita na minha palavra. Mas Jesus espera que a gente utilize a nossa palavra de uma forma caridosa, de uma forma de... Você não precisa articular corretamente as palavras, você fala com o coração. Olha só, a Luciana falando uma verdade. Palavras que são bem colocadas, mas nos machucam, vestidas de ironia. E quer saber de uma coisa que eu falo para vocês? Quando as pessoas utilizam dos textos do Evangelho para dar lição de moral. Gente, eu estou cansado de ver algumas pessoas utilizando, você está conversando de uma situação, de uma forma de ser. Ah, mas Jesus falou isso. Pera, gente, isso é desagregar, né? A gente tem que ter caridade na nossa fala e não usar o Evangelho para desagregar ou para mostrar superioridade, para dizer que você está, a sua conduta está de acordo com o Evangelho. Quem vai dizer se está de acordo com o Evangelho ou não? Tua consciência, né? Então, cuidado com a forma irônica de dizer também, porque isso é falta de caridade. Como a Luciana está dizendo, caridade nas palavras confortam. A ironia, gente, é muito feio, é muito ruim de falar. E às vezes a gente se pega sendo irônico. Precisamos tomar cuidado. Quando a gente se pegar usando de ironia, usando de maledicência nas nossas palavras, sabe aquela palavra que ela é doce, mas a gente deixa escorrer aqui um pouquinho de veneno naquilo que a gente está colocando? Cuidado, viu? Cuidado que a gente... Não adianta a gente vir aqui fazer uma live e ficar falando de Jesus, do Evangelho, das palavras que o Jerônimo traz para nós, só que no fundo, né, nas outras 23 horas do dia, a gente não ser correto naquilo que você está falando aqui nesse momento. É muito triste ser irônico e ser vítima dela. É verdade, a gente precisa tomar cuidado com a ironia e com a insinceridade. Ó, nós não temos que ficar agradando todo mundo, tá? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Mas seja sincero nas suas palavras, lembrando que excesso de sinceridade é falta de educação, tá? Excesso de sinceridade é falta de educação. Temos que ter caridade naquilo que vamos falar em relação às pessoas. E não temos que ser senhores do Evangelho. Não, tal coisa é isso porque aconteceu aquela outra coisa. Eu sei tudo. Gente, aquele que fala que sabe tudo tem que começar pelo beabá do cristianismo, não é nem do espiritismo. Então chega, né? Desculpe-me pelo ignorante. Ignorante ali a gente pode dizer assim, ó, no sentido, é uma palavra pesada, sim, mas todos nós somos ignorantes. Por que a gente é ignorante? A gente não conhece tudo. Eu não conheço, eu sou um ignorante em medicina nuclear, por exemplo. Eu sou ignorante em oceanografia. Eu sou ignorante em um monte de coisas, porque eu ignoro aquela coisa. Agora, você taxativamente falar para uma pessoa, você é ignorante, nossa, aquilo, né, já sobe o sangue, ela já vem com 4 pedras em cima de você. Então, até nessas horas, a gente tem que explicar. Quando você vai dizer que Deus nos criou simples e ignorantes, ele fala, pode ser criado você ignorante, eu não sou ignorante, não. Então, cuidado, né? Quando a gente vai, dependendo do público que você for falar, para a gente não colocar uma palavra com uma forma pesada, né? Rose, boa noite, seja bem-vinda. Então, utilizarmos, né? Deus nos criou, por exemplo, de uma forma simples e sem o conhecimento de todas as coisas, ignorando todas as palavras, né? Ser ignorante é diferente de estar ignorante, exatamente. Mas colocar, às vezes, com uma forma sutil, né? Principalmente se não é um público que é dado ao conhecimento da doutrina espírita, por exemplo, que a gente vai falar que Deus nos criou simples e ignorantes, né? E, na verdade, a gente... aquele que se fala que é o maior sábio é aquele que diz que ignora, porque tem muito a aprender, né? E a gente não sabe absolutamente nada. Eu falo por experiência própria, só para vocês terem uma noção. A gente sai da faculdade, quando você se forma, né? E no meu caso, né, que você tem que passar pelo exame de ordem, né? Aí você se passou, né? Você fala, já sou advogado, então já você se acha a última bolacha do pacote, né? Então quando você foi fazer
uma primeira ação que eu tive que montar, alguma coisa, eu cheguei para o meu professor de estágio, levei para ele, falou, não, Luiz, está perfeito, né? Levei para uma advogada, amiga minha, olhou, não, está perfeito, pode ir lá no fórum distribuir, né? Eu, né, todo pomposo, cheguei lá no distribuidor, lá no protocolo, né? Fui lá, né, todo com a minha pastinha, tudo, cheguei lá, entreguei lá, né, todo, né, me achando a última bolacha do pacote. Aí o rapaz já começou a olhar assim, tal. Cadê a taxa de juntada de procuração? Eu, hã? Entende? Caiu a ficha na hora. Então é mais ou menos assim. Boa noite, Babi. Vai dormir. Que Jesus te abençoe e você tenha bons sonhos. E parabéns pela live de hoje, viu? Você foi muito bem, viu? Como sempre. Como sempre. Então, gente, cuidado, né? Pomposo Rialto aqui, né? Gostoso. A gente se acha, né? O bom disso que eu falo, que é rápido, né? Não dá muito tempo, que nem eu falei para vocês. Quando eu acabei de ler meu primeiro livro espírita, e o cuidado que a gente tem que ter quando a gente lê um livro espírita sem passar pelas obras básicas. Eu li o Senzala do Salvador Gentili. E aí você se envolve na história, você começa a se envolver no personagem. Normalmente a gente se envolve no personagem principal, né? A gente se identifica, como se fosse um filme. As pessoas que curtem o cinema, né, normalmente se identificam com o personagem e vivencia aquilo que ele está passando ali na tela. E na leitura do livro, muito mais, né? Muito mais. E aí você chega no fim do livro, você acha que pronto, né? A Martela diz, não queria a minha habilitação, meu irmão, agora você vai aprender a dirigir. Tá vendo? É isso mesmo. Quando faz o exame, agora que você vai aprender, né? Você não sabe nada, na verdade. Então, o livro é isso, né? Cuidado com os romances, porque a gente se envolve naquela aventura e a gente se acha, né? Pronto, resgatei. Eu me achava, então, que era o espírito luminoso, né? Nem Dr. Bezerra, estava acima do Dr. Bezerra, estava aqui como se fosse um espírito missionário, né? Deixa eu ver o que a Luciana falou aqui. Às vezes situações no ego da gente, é verdade, viu? É verdade. O Denis está dizendo para o Ari que não precisa pedir desculpas. Todos nós entendemos, viu, Ari? Fique tranquilo aqui, que aqui nós somos todos ignorantes de um monte de coisa ainda. A gente, nem doutrina espírita a gente pode dizer que sabe. A gente é mero aprendiz de aprendiz, viu? A gente está muito longe de dizer que sabe alguma coisa de doutrina espírita. Então, aí eu falo, quando chega, né, termina o livro, você acha que foi, né, muito já resolvido, né? Estou aqui como espírito missionário, mas não deu uma semana, já tropecei rapidinho, dei de cara no chão, falei, pronto, tá vendo? É assim mesmo. A gente tem que dar a cara a tapa rapidinho para a gente baixar a bola, menos. É igual o João Carlos sempre comenta da questão do Cortella, né? Quando aquela frase que a pessoa chegou para ele assim, né? Quando a pessoa chega assim com a sua arrogância e fala assim, você sabe com quem você está falando? Aí o Cortella diz que fala assim, você tem tempo? E conta toda a situação da situação nossa, né? Dentro do nosso planeta, um planetinha pequenininho, dentro de uma galáxia que é infinitesimamente, e vai contando. Quando vocês tiverem tempo, pesquisem lá, Cortella, você tem tempo? A gente racha o bico, a gente vê que não é nada, não somos absolutamente nada. E a gente se acha a última bolacha do pacote. Eu não sou erudito, não, o que é isso? Estou longe disso, eu tô usando palavras captadas, né, pela espiritualidade superior, viu? Não estou nada disso, não. Eu falo para vocês que gosto de falar nadar na superfície e gosto de falar costumeiramente, como a gente diz aqui no Sudeste, o arroz com feijão, tá? Nada de comida muito sofisticada, não. A base, aprofundar muito, eu vou ficar aí, eu vou me perder. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, né? A palavra é o pensamento sonorizado. Olha só. Martielli, você pode até mudar o nome do seu perfil se quiser. Ó. Em vez de pensamento espírita, você vai dizer pensamento sonorizado. Olha, a palavra é o pensamento sonorizado.
Só pode falar construindo para a luz quem cultiva bons pensamentos na intimidade do ser. Olha, a palavra é o pensamento sonorizado. Só pode falar construindo para a luz quem cultiva bons pensamentos na intimidade do ser. Tá? Então, vamos cultivar. Nós não temos o nosso jardim. Falando nisso, a Luciana hoje fez uma postagem lá das flores. Achei bonito aquele monte de vaso nos jardins lá, viu? E nos vasos em cima do muro lá. Achei legal. É uma forma, inclusive, de aumentar o espaço das plantas, né? E a natureza fala como a Luciana colocou, né? Deixa trabalhar só o pensamento mesmo, é verdade. Não vou mexer com o seu pensamento, Martelli. Foi difícil você sair do espiritize-se, né? Deixa o seu pensamento espírita quietinho aí, né? Então, lembrando que a palavra é esse pensamento sonorizado. Então, vamos cuidar do nosso pensamento para que a gente possa proferir, né, uma palavra de ânimo, de consolo, crescimento, né? Crescimento espiritual. Eu lembro até de uma vez que eu tinha escrito, né? Muito tempo atrás, de vez em quando eu escrevia me aventurava a escrever algumas coisas. Eu saí uma intuição mais ou menos assim: perguntaram a uma criança muda o que ela queria ganhar. Ela respondeu: o dom da fala, para coisas belas falar, né? Então vejam que interessante, né? Nós temos a possibilidade, a bênção da fala, quando há quantos irmãos que não têm a possibilidade. Então só por aí, se a gente comparar a pessoa que não fala, por alguma razão, nós estamos aqui fazendo julgamento de valor, né? Porque às vezes a pessoa nasceu surda e consequentemente ela não conseguiu aprender a falar, tem uma série de circunstâncias, né? Então vejam como é importante agradecermos. Se nós temos a fala, vamos usar de uma forma positiva, né? Vamos usar para agregar, para trazer bons resultados para aquelas pessoas. E as pessoas estão passando por tantas dores, tantos sofrimentos. Aí você vai chegar e jogar a pessoa lá no fundo do poço. Quem é você para julgar o outro? Quem é você para ter um juízo de valores, né? O antigo ninguém sabia falar, espiritize-se. Dava um trava-língua, né, Martim? Era isso mesmo. E o Jerônimo vai dizer, se no reino da natureza o fruto obedece à qualidade da semente, no domínio das palavras, cada um revela o que traz no coração. Boa noite, Will, seja bem-vindo. Então vamos fazer essa comparação, né, que ele fala. No reino da natureza, o fruto obedece à qualidade da semente. No domínio das palavras, cada um revela o que traz no coração. Então, se a pessoa utiliza sua palavra como uma metralhadora verbal, não seremos nós que vamos utilizar o mesmo artifício. Eu estava lembrando, né, quando ele falou da natureza, eu estava pensando nos animais como o papagaio, né, que você pode ensiná-lo a falar. Gente, se você puder ensinar um papagaio a falar, ainda que ele esteja um mero repetidor daquelas palavras, poxa, às vezes as pessoas que ensinam papagaio iam ficar falando palavrão e acham super engraçado. Vamos tentar ensinar ele a falar alguma coisa bonita. Quando chega alguém, ele repita alguma coisa alegre. Bom dia, né, por exemplo. Vai repetindo bom dia, que ele vai aprendendo por repetição. Eu não sei muito bem como é que funciona. Tá aí uma outra coisa também que eu sou ignorante. Eu não sei como é que funciona o mecanismo da fala do papagaio ou da arara. Mas, né, eles têm a possibilidade de repetir palavras. Então, nós temos a capacidade de articular. Nós conseguimos dizer. Então, se eu tiver que falar uma palavra, vamos falar uma palavra positiva, né? E de críticas, o mundo está cheio. E quando eu fiz a postagem, nem pensei nisso, viu, gente? Quando eu repostei, na verdade, eu já tinha feito essa postagem. Fiz a postagem tanto das palavras, como também, né, seja o incentivador, como também dos anjos de uma asa só. E aí ele vem concluir exatamente isso. Falar por falar, com exceção dos mudos, todos falam. Martelli, tipo um gravador com limite de palavras, não lembro quantas. O papagaio é tipo um gravador, né? Ele tem limite de palavras, mas ele repete, vai repetindo. Então olha aqui,
Falar por falar, com exceção dos mudos, todos falam. Mas o mudo, vejam como que é interessante. O mudo, ele pode não falar, mas ele se comunica. Os animais podem, tirando o papagaio, ele pode não falar, mas você consegue ver um cachorro, um gato se comunicar, eles querem alguma coisa. Eu estava vendo o Betinho lá, tá com umas iguanas lá onde ele está morando, que ele vai alimentar. A iguana já sabe até a hora que ele vai alimentar, já vem correndo lá, já sabe. Então, a comunicação entre nós e os animais é muito grande também. Os animais conseguem se comunicar. E eles se comunicam com o olhar, eles falam para a gente aquilo que eles estão querendo. Então, lembrarmos dessa frase. E ele vai finalizar dizendo: o Senhor quer saber, porém, o que você faz com o talento da voz. Então, está aí a nossa responsabilidade. Deus nos deu o dom da fala. Então, ele vai querer saber de nós o que fizemos, né, com esse talento da voz. E muitas pessoas falam assim: minha voz é feia, minha voz é de taquara rachada, não sei o que lá. Eu falo para vocês que, às vezes, quando a gente se pega ouvindo a nossa voz, no começo a gente estranha, porque parece que a nossa voz ela é diferente, né, do que a gente está ouvindo a nossa voz gravada, né, seja por um gravador, por um celular ou por qualquer outro meio de registro. E a gente estranha. Só que as pessoas escutam exatamente daquela forma. Como que você sabe? Quando você está ouvindo uma pessoa falar e uma outra pessoa. Então, você ouvindo a sua voz, você vai achá-la diferente. Aquela pessoa falando, você vai perceber que é igual ao que ela está no gravador. Então, aquilo que a gente está ouvindo, a minha voz é exatamente do jeito que vocês ouvem. É que para mim parece diferente. Mas eu já acostumei com ela. Agora, o importante, não importa se a gente fala bonito, se a gente fala rebuscado, se a gente fala com pomposidade, né, com pontos e circunstâncias, né? Santo Antônio entendeu bem como se usa a fala, a Luciana está dizendo, e a Ágata está dizendo também. É a Ágata, né? Acho que é, né? Verdade, quando eu ouço a minha voz em algum vídeo eu acho estranho, mas depois a gente acostuma. O importante é a gente utilizar a fala de uma forma construtiva, para trazer a mensagem do Evangelho. Entende? Emprestar a nossa voz, sem direito. Meu direito de imagem, meu direito da minha voz. Pode usar minha voz, não estou nem aí. A voz foi emprestada, a minha imagem foi emprestada também por Deus. Não tenho direito à voz, né? Direito de minha imagem. Isso aí para quem é profissional, a gente é tudo amador. Né? A Flavinha, se a gente prestar atenção na Flavinha, ela utilizou um subterfúgio na primeira live dela. Ela fez um marketing diferente. Falar em voz, chegou o locutor espírita, nosso querido Jardel, que tem a voz que todo mundo queria ter, né? A voz do Jardel é a voz realmente voz de locutor. E ele fala com uma sonoridade fantástica. E o Jardel tem, além da voz, ele tem também bastante conhecimento espírita também para nos trazer. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o Minutos, não Minutos de Sabedoria, né? Sabedoria dos Minutos, eu fiz uma inversão. Quando eu estava fazendo, eu vi que o Jardel já estava fazendo esse projeto também de Minutos de Sabedoria. Falei, nossa, mas como que eu vou fazer? Né? Depois que eu vi, já estava fazendo algumas gravações, e vi o Jardel fazendo. Falei, nossa, não dá para competir, né? Mas eu falei, não, cada um, né? Não importa, a mensagem tem que ser falada. Então é importante, viu? É verdade, Jardel, não é meus olhos não, nem meus ouvidos. Você fala muito bem. Todo mundo se acostuma com a voz. Né? A gente está aí nesse projeto, né, de tentar levar, independente, né, que a gente fala... Pode falar errado, pode usar pleonasmo, né? Enterrar na terra, né, Flavinha? O sofrimento que a mulher sofre, né, Martielli? Ou um ponto bem pontual e fora outras gafes que eu já cometi. Então, não importa. O importante é a gente passar a mensagem. Falar errado, mas falar com o coração aberto, com o coração... Tá importante, né?
Dá até vergonha. Tava falando da Flavinha, a primeira live da Flavinha, gente, aqueles que conheceram a Amiga Espírita somente agora, vão lá no perfil dela e assistam a primeira live, quando ela atingiu 200 seguidores no perfil. Ela falou que eu falei que aparecia uma menina de 24 anos, eu falei que aparecia uma menininha de 22 anos, toda tímida, toda recatada. Ai, gente, eu sou Flávia Canosa, tô um pouco nervosa. Foi marketing, gente, foi marketing. Vê a Flavinha falando hoje, já tem nada de nervosa. Ela usou aquilo só para o pessoal ficar com pena dela e chamar a Flavinha para as lives, né, Flavinha? Foi assim que nós fizemos. Bom, gente, estamos aí, finalizando, são essas palavras. E amanhã teremos outro mundo, tá? Mensagem de Jerônimo falando do outro mundo, né? Do lado de lá ou do lado de cá. Eu vou fazer a postagem com a música da Cacá Rezende, que eu gosto muito da Cacá Rezende. São duas pessoas que trabalham muito. Aí, o João Carlos chegou, voltou a energia do João Carlos. Boa noite, João Carlos. Seja bem-vindo. Sinta-se abraçado por todos. Você chegou para o momento da prece. Chegou para a janta. Tadinho do João, estava sem energia elétrica lá. João, nós só falamos coisas boas a seu respeito. Depois você assiste a live, tá? Falamos de você, mas só falamos coisas boas. Porque se temos as palavras, vamos usar as palavras para falar coisas boas. Tá bom? Então, o João, enquanto vocês vão cumprimentando o João, eu vou agora colocar a melodia para a gente fazer a nossa prece. E Jardel, fique a minha dica para que você continue naquele projeto Minutos de Sabedoria, que era muito bom ouvir você falando, né? Agora o casal Kardec está fazendo um projeto semelhante. Eles estão fazendo a leitura e eles pedem para que as pessoas coloquem uma mensagem que gostaria do Minuto de Sabedoria. Eles fazem a leitura de 2 páginas, tá? O Marquinho fez isso mesmo, ó. O Marquinho fez uma live comigo no Minuto de Sabedoria. 3 tipos de vergonha, 3 tipos de tremedeira, fora a voz. Marquinho, ó, bora lá, Marquinho. Não precisa ter vergonha, não. Pode ter vergonha. João Carlos também tinha vergonha da voz dele. Olha só, tá falando aí. Outro dia virou o rei das lives, tá? Precisa ter. A gente, o Jardel, eu acho que fica legal, sim. E o Jardel, gente, fala, ó, de coração aberto. Ele fazia assim, né? Ele chegava, né? Colocava umas imagens bonitas também, né? E fazia a leitura. Ele fazia assim, Minutos de Sabedoria, com aquela voz, com aquela entonação, gente, e fazia a leitura. Jardel, volta, começa a fazer, faz desde o começo de novo. Tem 288, salvo engano, mensagem. Vai soltando uma por dia. Ou se você parou em alguma, continua daquela para frente. Era muito gratificante, viu, Jardel? Muitas pessoas me conheceram pela leitura dos Minutos de Sabedoria. E eu falo assim, olha, Minuto de Sabedoria é aquele que, se você não tiver vai ter que fazer uma palestra, foi pego de improviso. Pega o Minuto de Sabedoria, pega o sinal verde, você vai ver, dá tranquilo. Dá tranquilo. Ó, tá lá no perfil do Locutor Espírita. Vai lá, Mari, pesquisa para você ver. Nem precisa das imagens, é mesmo, Jardel. Vai na fala mesmo. Faz lá a leitura delas, não precisa das imagens. Dá trabalho para a gente fazer as imagens. Eu sei quanto deu trabalho. E eu estou agora com ir para o resto da vida, eu quero fazer um outro projeto quando terminar. Que dá trabalho, né? Mas, ó, Flavinha, faz no estilo do Reels. Tá vendo, Jardel? Bora lá. Então vamos lá, vamos para a nossa prece, né? Gratidão a cada um de vocês que estiveram aí conosco, inclusive o nosso querido João Carlos, que chegando aí com muito amor no coração aí, com energia redobrada, né? Então, queridos amigos, convido a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e, conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, vamos sentindo os acordes desta melodia invadir o nosso peito,
vibrando numa única energia com a espiritualidade superior. Esta melodia que envolve a cada um de nós. Vamos dirigir os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, irmão maior, que está sempre conosco, nos amparando, nos protegendo e abençoando. Com o pensamento no nosso Mestre Jesus, vamos rogar a Ele que possa abençoar a cada um de nós que esteve nesta live, que está aqui neste momento ou que vai chegar depois. Abençoe, Mestre, a cada um de nós. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos que trazemos em nosso pensamento, em nosso coração neste momento. Derrame, Mestre, suas bênçãos de paz, de harmonia, de saúde espiritual. Que essas bênçãos possamos levar onde formos, onde estivermos, com todas as pessoas que nos relacionarmos. Possa dar um bom direcionamento às nossas falas, para que as nossas palavras sejam de agregação, sejam de consolo, de lenitivo, como um bálsamo de luz. Que possamos utilizar o dom da fala para trazer sempre bons fluidos, boas energias, boas emanações fluídicas onde formos e estivermos. Rogamos, Mestre, por aquelas pessoas que nos pediram preces, em especial lembrarmos dos nossos irmãos, a Cláudia Aparecida Trupel, a Luísa Marques, o nosso querido Samuel Alves dos Santos, a Meire Marins, que partiu para o plano espiritual na semana passada, e tantos corações que estão passando dificuldades ao longo do dia, ao longo do caminho, estejam eles internados por alguma doença grave ou em suas casas. Vamos pedir pelos médicos, enfermeiros, atendentes, que estão diuturnamente olhando por tantas e tantas pessoas que estão necessitadas. Derrame, Mestre, suas bênçãos sobre os velhinhos nos asilos, as crianças órfãs, os presidiários, aqueles irmãos que estão perdidos nos vícios, nas drogas, e também, Mestre, pelos desamparados da sorte, sem teto, que não tem um lar, que não tem uma mão amiga a amparar os seus corações aflitos. Temos também, cada um de nós, um pedido muito particular a ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Rogamos ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa derramar sobre essas águas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, pela presença de cada um de vocês, corações queridos, que sempre estão conosco, num só pensamento, num só coração. Dizemos a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não nos deixes entregues a tentações e livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.
Agradecidos que somos por esta oportunidade, desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.